Olá, seja bem-vindo ao Pode Contar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossas páginas e compartilhar este vídeo. Neste episódio, traremos a segunda parte do debate sobre 1 ano da reforma trabalhista. Doutores, nós temos também na reforma trabalhista, e isso foi muito debatido ao longo do ano passado e esse ano a gente já tem alguns reflexos, de como se comporta a relação de trabalho com a saúde do trabalhador. Na minha opinião, e a opinião também da ANAMATRA, esse foi um dos retrocessos mais evidentes dessa reforma trabalhista. O artigo 611B, que nós já mencionamos, introduzido, trouxe consigo um parágrafo que disse mais ou menos o seguinte: as questões relativas à jornada de trabalho e intervalo não dizem respeito à saúde, segurança e higiene do trabalho. Isto para dizer, na verdade, para criar uma coerência interna, no sentido de que, portanto, a questão, por exemplo, do intervalo para redução a 30 minutos poderia ser objeto de negociação coletiva, porque o próprio Tribunal Superior do Trabalho, pela sua jurisprudência, vinha entendendo até então que não seria possível uma negociação coletiva para reduzir o intervalo mínimo de 1 hora para jornadas acima de 6 horas, na medida que isso diria respeito à saúde do trabalhador. Este parágrafo, na nossa visão, representa um retrocesso de pelo menos 200 anos. Em 1802, na Inglaterra, editou-se o chamado Pills Act, considerado pelos manuais de direito do trabalho a primeira legislação trabalhista com este nosso modelo atual de direito do trabalho. O Pills Act surgiu, é interessante esse recorte histórico, porque houve na Inglaterra naquele momento, especialmente naquelas capitais que tornavam então industrializadas, Londres, Manchester, um problema sério de saúde pública, especialmente com jovens, por conta do trabalho em pequenas indústrias têxteis, em pequenas fábricas têxteis, completamente insalubres, muito calor dentro desses espaços e lá fora geralmente um ambiente frio. Estes trabalhadores, especialmente os mais jovens, desenvolviam doenças do aparelho respiratório muito rapidamente neste contexto. Se torna um problema de saúde pública. E aí então o Estado percebe que precisava interferir. E interfere com este Pills Act. E uma das coisas que essa lei fazia era limitar a jornada desses aprendizes a 12 horas. Então veja, a primeira lei trabalhista tinha no título Health, saúde, limitava a jornada. 200 anos depois, o legislador brasileiro modifica a lei e coloca um parágrafo dizendo o seguinte: jornada e saúde não estão relacionadas. É claro que estão. Na nossa visão, esse parágrafo é flagrantemente inconstitucional. E doutor, nessa relação de saúde do trabalho, nós temos o caso da gestante, que também se tornou bastante emblemático, não é? Sem dúvida, é um tema que desperta extremas controvérsias, e um debate que merece um enfrentamento. Por quê? A CLT reformada indica que a gestante, lactante, exposta ou submetida ao trabalho em condições insalubres, no grau máximo ela tem que ser afastada e pode desempenhar suas atividades em outro local do estabelecimento empresarial que não tenha essa exposição. E no grau médio ou mínimo, aí se ela tiver um atestado garantindo que possa continuar realizando suas atividades, não há nenhum problema. Nós temos aí uma questão técnica. Então, o médico que firma esse respectivo atestado tem uma responsabilidade por aquilo que ele está aduzindo, aquilo que ele está atestando. Tem, evidentemente, o interesse da mulher, né? É o bem jurídico protegido, a mulher, a integridade física, o nascituro, mas muito se discutiu quando da construção dessa normativa, e boa parte, tanto na exposição de motivos, como também dos debates públicos que aconteceram, né, no Congresso, boa parte de mulheres, principalmente que trabalham em hospitais, né, apresentaram esse clamo como uma necessidade de ajuste. Não é para todos os segmentos que isso funciona dessa maneira, mas se a gente pensar que no hospital, desde a sua recepção, nós podemos considerar como um ambiente insalubre, né, e um outro exemplo também que chama bastante atenção, os aeroportos, por conta dos decibéis. Então, você, próximo ao aeroporto, você já convive com um ambiente insalubre. Eu acredito que a reforma passou ao largo de questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador,
teve uma oportunidade de adequar, ajustar a situações que hoje são completamente diferentes das passagens que ela tratou ao longo do tempo. E não dá para dizer, a CLT é só de 43, antes da reforma ela já tinha sofrido 500 alterações, pontuais, maiores, menores, e é um tema extremamente espinhoso. Então, é importante olhar sobre esse aspecto. Claro, tudo aquilo que houver uma imposição, uma situação em que a trabalhadora não tem a liberdade de escolha, aquilo lhe é imposto, o artigo 9º não foi alterado. Aquilo é fraudulento, a vontade está maculada e viciada e, portanto, tem que ser afastada. Agora, em situações que ela se socorre de um médico de sua confiança, ele atesta que aquela condição de trabalho não afeta a vida tanto dela como do nascituro, me parece que atende uma camada de segmento significativa do mercado de trabalho. Doutor, vou iniciar essa pergunta para que a gente possa bater esse papo como advogado trabalhista, falando sobre a terceirização da atividade fim. Outro tema extremamente complexo. Eu sempre defendi e vi a terceirização como uma técnica de gestão, completamente afastado de uma ideia de locação de mão de obra, de redução de custo ou de alguma coisa que vise a precarização da relação de trabalho. Então, a terceirização é um ferramental que tem a sua justificativa, que acontece em outros países. A Europa passou por tantas reformas trabalhistas como as nossas, até algumas mais profundas, porque na Europa sempre houve proteção, na maioria dos países, contra a dispensa imotivada. E no Brasil, desde a Constituição de 88, a escolha não foi por esse modelo. A dispensa pode ser imotivada e é garantida uma indenização. Então, a terceirização caminha nesse sentido para que, de alguma maneira, quando ela bem ajustada, aplicada, e o receio ou temor que muita gente sustentava de que após a legislação e também agora com a decisão do STF, houvesse uma terceirização irrestrita, uma substituição de equipes internas efetivas por trabalho de terceiros, não aconteceu. Não aconteceu porque a empresa estrategicamente define em quais atividades a terceirização lhe trará um aumento ou um valor agregado. Quando partimos dessa premissa de que a coisa é feita com racionalidade, com razoabilidade e com sustentação, é um modelo que é empregado, de novo, por todos os países, e que o Brasil também não pode deixar de acompanhar essa tendência. Na sua opinião, doutor, qual tem sido a sua experiência ao longo desse último ano? Pedro, nós temos uma visão bem mais crítica com relação a isso. A meu ver, a Constituição brasileira, no artigo 7º, inciso 1º, claramente protege o emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. O Brasil deveria adotar um modelo de proteção do emprego semelhante a este que há na Europa, que deriva da Convenção 158 da OIT. Isso diz respeito à terceirização porque exatamente é o segmento onde há maior rotatividade, em média de 30% a 50% de tempo a menos do que os trabalhadores em postos efetivos. E aí, de fato, a terceirização, que muitas vezes se pratica no exterior, é uma terceirização que tem por objetivo baratear o processo produtivo, e então entra como técnica de gestão, na medida em que a empresa oferece o seu know-how. Mas o problema é que o modelo de terceirização que se adotou no Brasil, e agora com a liberação pela lei da chamada terceirização de atividades fim, e com o referendo do Supremo Tribunal Federal a esta alteração, a nosso sentir, falo pela ANAMATRA, é uma alteração inconstitucional. Esta é a nossa visão. Foi a visão do Procurador-Geral da República, que inclusive ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a primeira alteração que já sinalizava esta possibilidade. O STF, neste caso, que o doutor mencionou, na verdade decidiu os casos anteriores. Quando o STF vier a julgar esta ação direta de inconstitucionalidade, que aí sim diz respeito à primeira alteração da Lei 6.019 e depois a esta segunda alteração por força da Lei de Reforma Trabalhista, ele provavelmente utilizará as mesmas premissas e reconhecerá também a constitucionalidade da lei. Então, isto é o que deve acontecer. Não é a nossa convicção, mas é o que deve acontecer. Agora, o que mostram os dados econômicos? A terceirização que se pratica no Brasil,
em regra, é uma terceirização para barateamento de mão de obra. Você tem, de fato, a hipótese de terceirização em determinadas atividades, mas, de resto, o que se terceiriza é o atendente de balcão, o agente de limpeza. E agora, com a possibilidade que a lei abre, você pode ter isto até mesmo nas atividades que estão no objeto social do contrato social daquela empresa. Impactou na economia? Nós temos, esta é a razão desse programa, um ano, ou estamos caminhando para um ano da entrada em vigor. Este impacto vai se sentir com o tempo, mas já há alguns indícios. Se nós olharmos o incremento da empregabilidade a partir da entrada em vigor da reforma, nós vamos perceber que há um incremento maior em algumas faixas e em outras faixas há decréscimo. Então, por exemplo, na faixa de trabalhadores assalariados com até 2 salários mínimos, houve um ligeiro incremento, mas nas faixas de trabalhadores remunerados com salários maiores, houve um decréscimo. O que isso pode estar sinalizando? Migração de postos de trabalho melhor remunerados, mais protegidos, para postos de trabalho menos protegidos, pior remunerados. Os números demonstram que a remuneração básica de um trabalhador terceirizado, quando comparado com um trabalhador efetivo, contratado pela empresa tomadora para aquela mesma função, a diferença é de 23% a 25% da remuneração. Se nós temos hoje mais ou menos 1/3 da população que efetivamente está empregada em atividades terceirizadas, e se agora a lei permite que isto se universalize, a tendência é que este percentual aumente, isto vai interferir até no PIB. Quer dizer, eu tenho aí em tese uma perspectiva recessiva. E aí, aqui, para encerrar, o raciocínio é próprio até dos economistas liberais, né? É famosa aquela frase, não há almoço grátis. Em qualquer relação comercial, se você coloca um intermediário, o produto final fica mais caro. Se eu compro um rádio de pilhas diretamente no fabricante, eu pago um valor. Se eu compro na loja da esquina, eu pago um valor maior. Por quê? São ambos empresários, ambos querem ter lucro, isso é normal. Na terceirização, em que o que está sendo oferecido é mão de obra, força de trabalho, você tem a empresa tomadora, que quer comprar esta força de trabalho, e aí, se ela compra por um intermediário, o custo dela é menor. Se ela compra diretamente, o custo é maior. Isso se explica em alguns segmentos específicos, em alguns nichos específicos, pela especialização. Mas na maior parte dos casos, se explica pela sonegação ou pelo rebaixamento de direitos. E isso é que é problemático. Só um parênteses aqui na fala do Dr. Guilherme. De fato, quando tratei da questão da proteção constitucional em relação à dispensa imotivada ou arbitrária, é verdade que nós não temos lei complementar para tratar disso, mas a escolha do constituinte é por uma indenização, quer dizer, a proteção do emprego contra essa dispensa e, caso ela aconteça, uma indenização garantida. Como nós não temos, nós usamos a multa sobre o fundo de garantia que está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, como esse modelo de frear um intento rescisório por parte do empregador. E também, para fechar a questão da terceirização, vale lembrar que a lei ela garante a responsabilidade subsidiária do contratante. A lei não trata mais como tomador de serviço, ela deixa o termo para o trabalho temporário e na terceirização o contratante contratado. Então, como eu enxergo essa técnica de gestão, é uma obrigação do contratante cuidar desses contratos desde a sua concepção, qual a idoneidade financeira desse prestador de serviço, acompanhar o recolhimento de todos os encargos, todas as obrigações ao longo dessa execução contratual, porque se isso não fizer, responderá por eventuais débitos trabalhistas na condição de subsidiário. Pedro, permita-me discordar só de um ponto. Acho importante, com todo respeito, eu gostaria de deixar isto claro como inclusive nosso entendimento. A nosso ver, a Constituição, de fato, fez uma opção pela proteção contra a despedida arbitrária sem justa causa. A indenização de 40% foi uma solução provisória, tanto é que está no ato das disposições constitucionais transitórias. Eu vejo aí, de fato, uma grande mora do legislador. Vitórias viraram definitivo. De fato. A realidade é essa que o doutor está descrevendo, mas, a nosso ver, não foi a vontade constituinte. O que eu só insisto é que talvez no desdobramento de uma discussão de uma dispensa sem justa causa, ainda que houvesse lei para tratar disso, nós não teríamos, por exemplo, a figura da reintegração ao emprego e sim da previsão de